Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar como preencher a planilha calculadora da obra na seção de paredes. Aqui na planilha nós separamos as paredes feitas com tijolo cerâmico ou blocos de concreto. Nesse primeiro vídeo então eu vou te explicar como que você informa as medidas para calcular a quantidade de materiais para fazer paredes com tijolo cerâmico. Lembrando, as paredes aqui a gente está considerando a técnica de alvenaria de vedação. Ou seja, essas paredes vão ser feitas com tijolos, com bloco e argamassa, e elas vão ser usadas somente para vedação. Elas não garantem uma estrutura, não garantem uma proteção estrutural para sua casa. E mais ainda, se você quiser saber mais sobre paredes, como fazer essas paredes bem feitas, clica aqui nesse botão que você vai ter acesso ao nosso blog com todo o detalhamento e várias dicas de como construir uma parede bem feita. Então vamos lá. O que você precisa informar aqui para fazer o cálculo da parede? Você vai precisar da quantidade de tijolos e argamassa. Para saber a quantidade de tijolos, a gente precisa informar qual que é a metragem linear das paredes. Usando aqui a mesma planta de exemplo, a mesma medida que a gente já calculou na viga baldrame, o que a gente tem aqui? No nosso exemplo, a gente tem essa casa com uma parede de frente de 6 metros, uma parede lateral de 12, uma parede no fundo de 6 e a outra lateral com 12 metros. E mais ainda, a gente também tem a parede do primeiro quarto com 4 e 3 metros. Tem uma parede dos banheiros aqui de 3 metros. A parede que separa o banheiro 1 do banheiro 2 com 2 metros. A parede que separa o banheiro 2 do banheiro 3 com 2 metros. E as paredes do segundo quarto com 3 e 5 metros. Ou seja, aqui você vai informar a mesma medida da viga baldrame e somando tudo isso vai dar 58 metros. E mais ainda, aqui você também vai informar qual que é a altura da sua parede, ou seja, qual que é o pé direito. Normalmente as construções variam de 2,3 até 3 metros de altura as paredes. No nosso exemplo aqui a gente vai colocar como 2,6 metros no nosso pé direito. E aqui você também vai escolher a medida do tijolo. Aqui nós colocamos várias medidas de tijolo cerâmico, que são os mais utilizados aí nas construções. No nosso exemplo eu vou usar aqui o tijolo baiano, aquele tijolo pequenininho, de 9 por 19 e 19. Assim a gente já consegue calcular a quantidade de tijolos necessários. Lembrando, o cálculo da parede ele é vinculado à quantidade de portas e janelas. Ou seja, quando nós informarmos as portas e janelas, essa quantidade aqui vai ser alterada. Por isso, antes de sair fazendo cotações e pedidos de tijolos, lembre de preencher também a parte de portas e janelas. E mais ainda, o que você vai precisar aqui também? Além dos tijolos, você vai precisar da argamassa, que é uma mistura de cimento, areia e cola hidratada, ou aditivo, que é a cola, que vai colar esses tijolos. Aqui você também tem a opção de fazer a argamassa com ou sem aditivo. Se você informar com aditivo, ele já calcula aqui a quantidade de aditivos que você vai precisar comprar. Se não, você já tem aqui uma configuração de cimento, areia e cola hidratada para fazer essa argamassa. E mais ainda, além da parede e da argamassa, você também vai precisar fazer as vergas e contravergas, que são estruturas feitas com canaletas, barra de aço e concreto, que servem para fazer a sustentação das portas e janelas. Aqui no nosso caso, o material está vazio. Por quê? A gente ainda não informou a quantidade de janelas e portas. Porém, quando a gente informar essas quantidades, você vai ver aqui que esse valor vai estar preenchido. Legal? Então, para calcular a quantidade de tijolos e argamassa, é simples. É você informar basicamente qual que é a metragem linear e a altura do pé direito da sua parede. Legal? No próximo vídeo eu vou te mostrar como que é a planilha utilizando blocos de concreto. Até lá!